Há uma relação íntima entre a física dos buracos negros e a computação quântica. Em um cálculo simples, você pode responder à pergunta: quanto de informação um buraco negro pode armazenar? O renomado físico Brian Cox descreveu recentemente um avanço na computação quântica como um vislumbre de uma realidade tão alienígena. Isso redefine nossa compreensão do universo, o que poderia deixar até as maiores mentes científicas em admiração. Vamos explorar o mistério. O mundo da tecnologia está avançando a um ritmo sem precedentes, com descobertas inovadoras surgindo em áreas que antes eram consideradas puramente teóricas. Dentre essas, a computação quântica se destaca como uma das tecnologias mais transformadoras e misteriosas que a humanidade já desenvolveu. No centro dessa revelação está o Google, um líder na pesquisa em computação quântica. O mais recente chip quântico da empresa supostamente quebrou todos os marcos anteriormente imaginados, alcançando capacidades que antes estavam confinadas ao reino da ficção científica. No entanto, isso é mais do que apenas uma história de progresso tecnológico. É uma descoberta com implicações profundas, desde os desafios à privacidade e segurança, até possíveis mudanças em nossa compreensão fundamental da realidade. A importância desse avanço não pode ser subestimada. Para entender a importância da computação quântica, é essencial primeiro compreender o que ela é e como ela difere dos computadores clássicos que usamos hoje. Os computadores tradicionais, não importa quão avançados sejam, dependem do código binário, uma série de uns e zeros que representam informações. Cada bit em um computador clássico é ou um 1 ou um 0, como um interruptor que está ligado ou desligado. Esses bits formam a base de toda a tecnologia digital da qual dependemos, desde smartphones até supercomputadores. Os computadores quânticos, no entanto, operam com um princípio completamente diferente. Em vez de bits, eles usam bits quânticos ou qubits. Diferentemente dos bits clássicos, os qubits podem existir não apenas como um 1 ou um 0, mas também em uma superposição de ambos os estados simultaneamente. Isso significa que um único qubit pode armazenar exponencialmente mais informações do que um bit clássico. Quando múltiplos qubits se entrelaçam, um fenômeno quântico único, onde partículas estão interconectadas independentemente da distância, eles podem realizar cálculos a velocidades muito além dos computadores clássicos mais poderosos. Embora isso possa parecer abstrato, as implicações práticas são impressionantes. Os computadores quânticos têm o potencial de revolucionar indústrias como medicina, finanças e inteligência artificial. Eles poderiam enfrentar problemas que levariam milhões de anos para os computadores clássicos resolverem, como simular interações moleculares para a descoberta de medicamentos ou otimizar sistemas logísticos complexos. No entanto, como Brian Cox enfatizou, há um lado mais sombrio dessa tecnologia que não pode ser ignorado. O incrível poder da computação quântica reside em sua capacidade de superar barreiras computacionais que há muito protegem nossa infraestrutura digital. A criptografia moderna, a espinha dorsal da cibersegurança, depende da complexidade matemática de certos problemas, como fatorar grandes números em primos, problemas que os computadores clássicos acham extremamente difíceis de resolver. No entanto, um computador quântico suficientemente avançado poderia decifrar esses códigos em meros segundos, tornando os métodos de criptografia atuais obsoletos e expondo informações sensíveis a riscos sem precedentes. O novo chip quântico do Google foi aclamado como um avanço revolucionário na computação quântica, marcando um salto monumental no campo. Enquanto a empresa já havia demonstrado a supremacia quântica, o marco onde um computador quântico pode realizar um cálculo que é praticamente impossível para os computadores clássicos, este novo chip nos impulsiona para um território inexplorado. O que o diferencia é seu poder e capacidade sem precedentes. Os primeiros computadores quânticos eram limitados pelo número restrito de qubits que podiam usar de forma eficaz. Manter a coerência quântica e reduzir as taxas de erro representaram grandes desafios. No entanto, o chip mais recente do Google supostamente supera muitas dessas barreiras, alcançando níveis de estabilidade e escalabilidade que os especialistas acreditavam estar a décadas de distância. As implicações são profundas. Uma das preocupações mais imediatas está na cibersegurança. Os protocolos de criptografia atuais, como RSA e AES, dependem de problemas matemáticos tão complexos que os computadores clássicos levariam séculos para resolvê-los. Um computador quântico, no entanto, poderia decifrar esses códigos quase instantaneamente.
Esse desenvolvimento poderia tornar a segurança online obsoleta, expondo e-mails pessoais, transações financeiras e até comunicações governamentais a uma vulnerabilidade sem precedentes. O impacto potencial da computação quântica não se limita à segurança. A mecânica quântica em si desafia nossa compreensão da realidade. Princípios fundamentais como superposição, emaranhamento e o efeito do observador, que antes se pensava existir apenas na teoria abstrata, formam a espinha dorsal de como os computadores quânticos operam. Ao aproveitar esses princípios, estamos essencialmente nos envolvendo com a própria essência do universo. Mas isso levanta possibilidades inquietantes. Uma das ideias mais provocativas é que os computadores quânticos podem eventualmente ser capazes de simular a própria realidade. Cientistas especularam que sistemas quânticos suficientemente poderosos poderiam gerar simulações altamente detalhadas do universo. E isso se relaciona diretamente com a hipótese da simulação, que pergunta: se podemos criar simulações indistinguíveis da realidade, como podemos ter certeza de que nossa própria existência não é uma simulação? Essa questão filosófica, há muito debatida por pensadores e físicos, torna-se cada vez mais relevante à medida que a tecnologia quântica avança. A capacidade de simular a realidade poderia ter consequências de longo alcance. Por exemplo, simulações altamente precisas do comportamento humano poderiam permitir que governos ou corporações previssem e até manipulassem indivíduos e populações inteiras em uma escala sem precedentes. Em um mundo assim, a privacidade, já ameaçada na era digital, poderia desaparecer completamente. As implicações éticas da computação quântica são impressionantes. Quem deve ter acesso a uma tecnologia tão transformadora? Como garantimos que isso seja usado de forma responsável? E quais salvaguardas podem impedir que isso caia em mãos erradas? Essas são questões urgentes para formuladores de políticas, cientistas e éticos, enquanto estamos à beira de uma revolução quântica. A chegada deste novo chip quântico sinaliza não apenas um avanço tecnológico, mas também um ponto de virada para a humanidade. Seu potencial para reformular a cibersegurança, desafiar nossa compreensão da realidade e alterar normas sociais exige uma consideração cuidadosa e ação rápida. Para navegar por essa nova fronteira de forma responsável, apesar desses desafios, é crucial reconhecer a imensa promessa da computação quântica, se utilizada de forma responsável. Essa tecnologia poderia inaugurar uma nova era de descobertas científicas e inovação. Por exemplo, os computadores quânticos poderiam revolucionar nossa compreensão do mundo natural, desde o comportamento de partículas subatômicas até a dinâmica de ecossistemas complexos. Eles poderiam possibilitar avanços em energia renovável, ciência dos materiais e biologia quântica. Na medicina, a computação quântica poderia acelerar o desenvolvimento de tratamentos e terapias, permitindo que os pesquisadores simulem interações moleculares com uma precisão sem igual, potencialmente levando a curas para doenças que há muito tempo têm escapado aos cientistas. Na agricultura, sistemas quânticos poderiam otimizar a produção de alimentos e as cadeias de suprimento, abordando a fome global e a segurança alimentar. A computação quântica também poderia desempenhar um papel fundamental na exploração espacial, resolvendo equações complexas que descrevem a dinâmica celestial, possibilitando sistemas de propulsão avançados e aproximando a humanidade de alcançar viagens interestelares. Como o físico Brian Cox enfatizou, o desafio está em equilibrar os riscos e as recompensas dessa tecnologia transformadora. A computação quântica não é inerentemente boa nem má. É uma ferramenta, e seu impacto depende inteiramente de como escolhemos usá-la. Para garantir seus benefícios para a humanidade, devemos abordá-la com responsabilidade e visão de futuro. Isso envolve investir em educação e pesquisa para formar uma força de trabalho capaz de entender e gerenciar tecnologias quânticas, promover a colaboração internacional para evitar uma corrida armamentista quântica e estabelecer diretrizes éticas para seu uso. Isso também requer envolver o público em um diálogo aberto sobre suas implicações, permitindo decisões informadas sobre nosso futuro coletivo. O novo chip quântico do Google serve como um alerta, lembrando-nos de que o futuro está chegando mais rápido do que o esperado. À medida que nos encontramos à beira de uma nova era, devemos enfrentar tanto as oportunidades quanto os desafios da computação quântica, com coragem, curiosidade e um compromisso com o bem maior. As decisões que tomamos hoje moldarão o mundo de amanhã e as apostas não poderiam ser mais altas. O potencial da computação quântica para benefícios extraordinários e riscos alarmantes provém da mesma fonte.
Seu poder computacional sem precedentes, que aproveita as mecânicas fundamentais do universo. À medida que cientistas, tecnólogos e governos começam a entender as implicações do novo chip quântico do Google, a conversa muda de uma celebração de um marco tecnológico para uma discussão urgente sobre responsabilidade, ética e a capacidade da humanidade de gerenciar as ferramentas que criamos. Por décadas, a computação tem sido o gargalo para resolver problemas do mundo real, como modelar o clima da Terra, decodificar o genoma ou simular economias inteiras. Os computadores tradicionais têm lutado para superar esses desafios devido a limites computacionais inerentes e, embora avanços como GPUs e supercomputadores tenham trazido melhorias incrementais, a computação quântica representa uma mudança de paradigma. No entanto, o mesmo poder que permite que os computadores quânticos simulem sistemas biológicos ou prevejam modelos econômicos também apresenta riscos existenciais se for mal aplicado. Uma das preocupações mais imediatas é a ameaça à privacidade. Os protocolos de criptografia atuais, que protegem dados sensíveis em todo o mundo, são baseados na premissa de que certos problemas matemáticos, como fatorar grandes números primos, são virtualmente insolúveis por computadores clássicos. Os computadores quânticos quebram essa suposição. O novo chip do Google demonstra a capacidade de superar as barreiras computacionais que sustentam os sistemas criptográficos modernos. As implicações são impressionantes. Instituições financeiras, prestadores de serviços de saúde e governos, que dependem dos padrões de criptografia atuais, estão agora vulneráveis a violações de dados sem precedentes. Informações sensíveis, que vão de transações financeiras a segredos de Estado classificados, podem ser expostas. Este não é um cenário hipotético. O impacto já está influenciando as estratégias globais. Nações estão correndo para desenvolver protocolos de criptografia resistentes à quântica, novos algoritmos projetados para suportar a decriptação quântica. Embora este seja um passo na direção certa, a implementação global da criptografia resistente à quântica levará anos, deixando o mundo exposto durante esse período de transição. Nas mãos erradas, um computador quântico suficientemente avançado poderia desestabilizar economias, minar instituições democráticas e violar a privacidade individual em uma escala anteriormente inimaginável. Mas a privacidade não é a única preocupação. A questão ética permanece. Deveria alguma entidade, seja corporativa ou governamental, ter a capacidade de acessar e potencialmente manipular a maior parte das informações criptografadas do mundo? Essas questões profundas exigem atenção urgente, à medida que navegamos nas profundas implicações da computação quântica. Vamos explorar as implicações mais amplas da computação quântica na inteligência artificial, IA. A IA já está transformando indústrias ao automatizar tarefas, analisar dados e criar experiências personalizadas. Com a computação quântica, sistemas de IA poderiam processar conjuntos de dados tão vastos e complexos que sistemas clássicos teriam dificuldade até mesmo para se aproximar deles. Isso abre a porta para máquinas capazes de aprender, se adaptar e evoluir a velocidades além da compreensão humana. Imagine um sistema de IA alimentado por um processador quântico. Ele poderia analisar padrões em bilhões de pontos de dados em milissegundos, prevendo resultados com uma precisão quase perfeita. Esses sistemas poderiam revolucionar a saúde, permitindo a detecção precoce de doenças e tratamentos personalizados. No entanto, essa mesma tecnologia poderia ser usada para manipular o comportamento humano, prever tendências sociais ou influenciar eleições, borrando as linhas éticas entre inovação e exploração. Isso levanta questões sobre autonomia. Com a IA aprimorada por quântica, decisões que antes eram tomadas por humanos poderiam ser cada vez mais delegadas às máquinas. À primeira vista, isso pode parecer benéfico. As máquinas são menos propensas a preconceitos e erros. Mas o que acontece quando esses sistemas se tornam tão complexos que nem mesmo seus criadores entendem completamente como funcionam? Quem é responsável quando um sistema de IA comete um erro ou, pior, age deliberadamente contra os interesses humanos? Sistemas autônomos aprimorados por quântica também levantam preocupações em aplicações militares. A computação quântica poderia permitir armas autônomas avançadas, capazes de tomar decisões em frações de segundo no campo de batalha sem intervenção humana. Esses sistemas poderiam analisar os movimentos inimigos, prever estratégias e implantar contramedidas mais rápido do que qualquer general humano. No entanto, remover o elemento humano das decisões de vida ou morte pode levar a conflitos,
onde os resultados são determinados por algoritmos, em vez de diplomacia ou moralidade. As implicações da computação quântica vão além da IA e da criptografia. Uma de suas aplicações mais profundas está em avançar nossa compreensão da física e do universo. Os computadores quânticos podem simular sistemas quânticos, desbloqueando insights que são inacessíveis para computadores clássicos. Por exemplo, eles poderiam ajudar os físicos a explorar a teoria quântica de campos, a estrutura subjacente da física de partículas e lançar luz sobre fenômenos como o emaranhamento quântico, o efeito Casimir e a natureza do espaço-tempo. Essas descobertas poderiam revolucionar nossa compreensão do universo, mas também podem desafiar suposições profundamente enraizadas sobre a própria existência. Como o físico Brian Cox apontou, as implicações filosóficas são significativas. Se os computadores quânticos podem simular a realidade com precisão perfeita, o que isso diz sobre a nossa própria realidade? Poderia ser que nós também estamos vivendo em uma simulação criada por uma civilização avançada com um poder computacional além da nossa compreensão. Essa ideia, conhecida como a hipótese da simulação, tem sido amplamente debatida por físicos e filósofos. Embora ainda seja especulativo, os avanços na computação quântica a aproximam do campo da investigação científica. No entanto, o impacto mais imediato da computação quântica pode estar em seu potencial para remodelar o equilíbrio de poder global. Ao longo da história, avanços tecnológicos, como a máquina a vapor, a eletricidade e a internet, impulsionaram o crescimento econômico e mudaram as dinâmicas geopolíticas. A computação quântica pode ser o próximo catalisador para essa mudança, com implicações profundas para a política global. Nações que alcançarem a supremacia quântica terão uma vantagem decisiva em áreas como cibersegurança, previsão econômica e estratégia militar. Isso já desencadeou uma corrida armamentista quântica, com países investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. As apostas são imensas e a competição é intensa. No entanto, essa corrida levanta questões éticas. A tecnologia quântica beneficiará a humanidade como um todo, ou se tornará uma ferramenta para consolidar poder e riqueza entre um seleto grupo. Apesar da promessa da computação quântica, é importante reconhecer que a tecnologia ainda está em sua infância. Mesmo com as impressionantes capacidades do novo chip quântico do Google, desafios significativos ainda permanecem antes que os computadores quânticos se tornem comuns. Um grande obstáculo é a correção de erros. Os computadores quânticos são incrivelmente sensíveis ao seu ambiente. Distúrbios leves, como vibrações ou flutuações de temperatura, podem causar erros. Embora os pesquisadores tenham avançado no desenvolvimento de algoritmos de correção de erros e na melhoria da estabilidade do hardware, esses desafios ainda não foram totalmente resolvidos. A escalabilidade é outra questão. Embora o chip do Google seja um passo significativo, construir computadores quânticos em grande escala com milhares ou até milhões de qubits continua sendo uma tarefa assustadora. Para alcançar isso, serão necessários novos materiais, técnicas de fabricação avançadas e, fundamentalmente, novas abordagens para a computação. Então há a questão da sustentabilidade. Os computadores quânticos consomem enormes quantidades de energia, tanto para manter as temperaturas ultrabaixas necessárias para seu funcionamento, quanto para alimentar os sistemas complexos que os suportam. À medida que o mundo enfrenta os desafios das mudanças climáticas e da escassez de recursos, o impacto ambiental da computação quântica deve ser cuidadosamente considerado. A computação quântica tem uma promessa imensa, mas para realizar todo o seu potencial, será necessário navegar cuidadosamente por esses desafios. À medida que avançamos, devemos equilibrar inovação com responsabilidade, garantindo que essa tecnologia transformadora seja usada para o bem maior. Apesar desses desafios, os benefícios potenciais da computação quântica são significativos demais para serem ignorados. Se utilizada de forma responsável, essa tecnologia inovadora pode transformar nosso mundo de maneiras que mal conseguimos imaginar. Ela tem o potencial de enfrentar os maiores desafios da humanidade, desde curar doenças até desvendar os mistérios do universo. No entanto, realizar esse potencial exigirá um planejamento cuidadoso, considerações éticas e um compromisso firme em usar essa tecnologia para o bem maior. O aviso do físico Brian Cox sobre as implicações do novo chip quântico do Google serve como um chamado à realidade. Isso nos lembra que, embora a tecnologia tenha o poder de melhorar nossas vidas, ela também traz o risco de uma profunda disrupção. À medida que estamos à beira de uma revolução quântica,
Devemos navegar por essa fronteira inexplorada com cautela, curiosidade e uma dedicação inabalável aos valores que definem nossa humanidade. O futuro da computação quântica ainda está por escrever e seu impacto final dependerá das escolhas que fazemos hoje. Usaremos essa tecnologia para construir um mundo melhor e mais equitativo, ou permitiremos que ela aprofunde as divisões? A resposta está em nossas mãos. A computação quântica é mais do que apenas uma atualização da tecnologia existente. Isso representa uma maneira completamente nova de processar e entender informações. À medida que exploramos essa inovação que muda o paradigma, é essencial examinar suas interseções com áreas como biologia, ciência ambiental, economia e até mesmo nosso conceito de livre-arbítrio. Na biologia, a computação quântica já mostrou uma promessa imensa. Isso permite que os pesquisadores simulem interações moleculares em um nível de detalhe sem precedentes, algo que os computadores clássicos têm dificuldade em alcançar devido à complexidade exponencial do comportamento quântico nas moléculas. Os computadores quânticos, no entanto, operam sob os mesmos princípios que regem essas interações, permitindo simulações de precisão extraordinária. Uma das aplicações mais transformadoras dessa capacidade está na descoberta de medicamentos. Desenvolver novos fármacos é um processo caro e que consome muito tempo, muitas vezes dependendo de tentativas e erros. Com a computação quântica, os pesquisadores podem simular como as moléculas interagem com proteínas específicas no corpo humano, virtualmente, reduzindo drasticamente o tempo e os custos. Isso poderia acelerar o desenvolvimento de medicamentos que salvam vidas para condições como câncer, Alzheimer e doenças genéticas raras. A computação quântica também poderia revolucionar a medicina personalizada. Ao analisar a composição genética única de um indivíduo, algoritmos quânticos poderiam prever como o corpo de um paciente responderia a diferentes tratamentos. Isso permitiria que os médicos criassem planos de tratamento personalizados, adaptados para a máxima eficácia e efeitos colaterais mínimos, redefinindo a saúde de forma fundamental. Além da biologia humana, a computação quântica oferece soluções para alguns dos desafios ambientais mais urgentes do mundo. A mudança climática, por exemplo, é um problema complexo que envolve inúmeras variáveis interagindo, desde os níveis de carbono na atmosfera até as correntes oceânicas e o desmatamento. Os modelos climáticos tradicionais, embora úteis, são limitados em sua capacidade de capturar essa complexidade. Os computadores quânticos poderiam gerar modelos climáticos altamente precisos, incorporando um número muito maior de variáveis do que os sistemas clássicos. Esses modelos aprimorados poderiam permitir que os cientistas previssem os resultados de ações específicas, como reflorestamento ou reduções de emissões, com uma precisão sem igual. Armados com esse conhecimento, os formuladores de políticas poderiam tomar decisões mais informadas para combater a mudança climática e se adaptar a seus efeitos. A computação quântica também poderia avançar o desenvolvimento de novos materiais para a energia renovável. Por exemplo, os pesquisadores já estão usando simulações quânticas para projetar painéis solares e baterias mais eficientes. Ao entender as propriedades quânticas dos materiais, os cientistas poderiam criar soluções que maximizem a captura e o armazenamento de energia, acelerando a transição para um futuro energético sustentável. As implicações econômicas da computação quântica são igualmente profundas. Uma área de potencial transformação é a modelagem financeira. A economia global é um sistema altamente interconectado e em constante mudança. Modelos econômicos tradicionais muitas vezes dependem de suposições simplificadas para fazer previsões, o que pode levar a imprecisões. Os computadores quânticos, com suas capacidades de processamento de dados incomparáveis, poderiam criar modelos econômicos muito mais sofisticados. Esses modelos poderiam prever tendências de mercado com uma precisão sem precedentes, ajudando os investidores a tomarem decisões melhores e reduzindo a probabilidade de crises financeiras. Os governos também poderiam aproveitar os insights impulsionados pela computação quântica para desenvolver políticas econômicas mais eficazes, promovendo um crescimento sustentável e reduzindo a desigualdade. As aplicações potenciais da computação quântica são tão vastas quanto transformadoras, e sua história está apenas começando. Embora os desafios à frente sejam significativos, variando de correção de erros e escalabilidade até sustentabilidade ambiental, as recompensas por superá-los são imensas. Com um planejamento cuidadoso, uma governança responsável e um compromisso com a equidade, a computação quântica poderia se tornar uma das maiores ferramentas de progresso da humanidade.
No entanto, como disse o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A capacidade de prever e influenciar mercados usando modelos financeiros impulsionados por computação quântica levanta preocupações éticas. Por exemplo, empresas com acesso a modelos tão avançados poderiam obter uma vantagem injusta sobre os concorrentes, levando a uma perigosa concentração de riqueza e poder. É por isso que é imperativo estabelecer diretrizes éticas para o uso da computação quântica, não apenas nas finanças, mas em todas as indústrias. Como vimos, as aplicações da computação quântica são virtualmente ilimitadas. No entanto, como Brian Cox alertou, esse imenso poder vem com riscos significativos. Uma das preocupações mais urgentes é seu potencial para desestabilizar o equilíbrio de poder global. Historicamente, os avanços tecnológicos mudaram as dinâmicas geopolíticas. A máquina a vapor e a Revolução Industrial impulsionaram a Grã-Bretanha à dominância no século XIX, enquanto as armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial solidificaram os Estados Unidos e a União Soviética como superpotências. Agora, a computação quântica poderia acender uma nova corrida armamentista, com nações competindo pela supremacia quântica. O país que primeiro alcançar a computação quântica em larga escala poderia garantir uma imensa vantagem em áreas críticas como cibersegurança, coleta de inteligência e estratégia militar. Por exemplo, um computador quântico poderia descriptografar comunicações criptografadas em tempo real, oferecendo ao seu operador uma vantagem significativa em espionagem e contra-espionagem. Essas capacidades poderiam levar a uma era de desconfiança e competição acentuadas entre as nações, à medida que cada uma se esforça para proteger seus interesses e superar seus rivais. Para mitigar esses riscos, é essencial estabelecer acordos internacionais que regulem o uso da tecnologia quântica, assim como tratados como o Tratado de Não Proliferação Nuclear ajudaram a limitar a disseminação de armas nucleares. Acordos semelhantes poderiam garantir que a computação quântica seja usada de forma responsável e para o benefício da humanidade como um todo. Além de suas implicações práticas, a computação quântica levanta questões filosóficas profundas sobre a própria natureza da realidade. A mecânica quântica desafia nossa compreensão clássica do universo com princípios como superposição e emaranhamento. Isso sugere que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, e que o estado de uma partícula pode influenciar instantaneamente outra, mesmo que separadas por grandes distâncias. Esses fenômenos nos convidam a questionar aspectos fundamentais da realidade. Estamos vivendo em um universo determinista, onde cada evento é o resultado inevitável de causas anteriores. Ou, a realidade é fundamentalmente probabilística. O ato de observar realmente determina o estado de uma partícula, como algumas interpretações da mecânica quântica sugerem. E se sim, o que isso significa para a consciência e o livre-arbítrio? Brian Cox frequentemente descreve a mecânica quântica como uma janela para os funcionamentos mais fundamentais do universo. A computação quântica poderia fornecer novas percepções sobre esses mistérios, potencialmente testando várias interpretações da mecânica quântica, como a interpretação dos muitos mundos. Essa teoria postula que cada resultado possível de um evento quântico ocorre em um universo paralelo separado. Se a interpretação dos muitos mundos estiver correta, isso levanta questões ainda mais profundas. Existem inúmeras versões de nós mesmos vivendo vidas paralelas em outros universos. Se sim, o que isso significa para nossa noção de identidade e moralidade? Essas não são meras especulações abstratas. Elas têm implicações reais sobre como percebemos a nós mesmos e nosso lugar no cosmos. Além de desafiar nossa compreensão da realidade, a computação quântica nos força a confrontar questões éticas sobre o papel da tecnologia na sociedade. Embora os computadores quânticos tenham o potencial de resolver os maiores desafios da humanidade, eles também apresentam riscos significativos. Como garantimos que essa tecnologia seja usada de forma responsável? Quem decide como isso é desenvolvido e implementado? Como equilibramos a inovação com a proteção dos direitos individuais e dos valores sociais? Abordar essas questões requer cooperação global. Uma solução potencial é a criação de um framework global para governar o desenvolvimento e o uso da computação quântica, semelhante a frameworks que regulam outras áreas da ciência e tecnologia. Esse framework poderia incluir diretrizes éticas, requisitos de transparência e mecanismos de responsabilidade para garantir que a computação quântica beneficie a todos. Ao refletirmos sobre as implicações da computação quântica, fica claro que estamos em uma encruzilhada. As escolhas que fazemos agora determinarão o futuro dessa tecnologia
e seu impacto na humanidade. Usaremos a computação quântica para construir um mundo melhor e mais equitativo? Ou vamos permitir que isso aprofunde as desigualdades e crie novos riscos? A resposta está em nossa capacidade coletiva de navegar por essa fronteira inexplorada com sabedoria, previsibilidade e um compromisso com o bem maior. O aviso de Brian Cox sobre o chip quântico do Google é um chamado à ação, um lembrete de que o poder da computação quântica vem com uma imensa responsabilidade. Cabe a nós, indivíduos, governos e a sociedade como um todo, garantir que essa tecnologia esteja alinhada com nossos valores e aspirações. O futuro da computação quântica ainda está por escrever, e sua história será moldada pelas escolhas que fazemos hoje. Vamos garantir que seja uma história da qual possamos nos orgulhar, da qual podemos nos orgulhar